Vamos abrir a Bíblia no livro de Números. Lá no capítulo 22. Números, capítulo 22. Está chegando o dia aí, 31, né? Um dia muito comemorado por certos cristãos. Números, capítulo 22. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se chegou em Josué, Juízes, é para trás. Números 22. Nós vamos ler uma historinha. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler do verso 1. Vamos ler no primeiro, digo até que cada um vai ler no verso, tá? Vou começar, vai na Célia e vamos em volta. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Mídia: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época. Enviou ele o mensageiro a Balaão, filho de Boar, a Petor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, chamado, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado. A quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Primeira lição aqui. Existem pessoas na Terra, sejam elas de que povo, de que nacionalidade, de que tribo ou de que religião que seja, que elas têm ou elas são tidas como pessoas que têm um determinado tipo de poder ou influência sobre os outros. Seja espiritual, seja mental, seja carnal, seja de o que hoje em dia é chamado de influenciador. São pessoas que os outros olham e veem essas pessoas numa posição que elas têm como controlar ou manipular alguém. Porém, a primeira lição que eu quero que você saiba nessa manhã: Deus, quando chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão. Deus, quando chamou Isaac, Deus, quando chamou a Jacó, essa promessa continuou lá em Jacó. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo a quem Deus abençoa, não tem o cão, não tem o capeta, não tem o ímpio que possa desfazer o que Deus falou. Ainda que no mundo natural a gente não entenda, ver pessoas ficando doentes, pessoas quebrando, pessoas fazendo bancarrota, fechando negócio, famílias destruídas. Você olha e fala: nossa, é um pandemônio, é uma mistura. Você não sabe quem é de Deus, quem é das trevas, se quem fala em Deus está realmente em Deus, se é tudo uma mentira.
É uma confusão enorme, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. O que Deus falou está determinado. Amém. Então, no meio desse caos, nessa confusão religiosa, de espiritualidade, de misticismo religioso, o que Deus disse governa. Amém. Então, sobre a tua vida, tem que ter a palavra de Deus. Amém. Eu tenho que, mesmo que, vamos supor, você vê um mar de multidão, de povos, de línguas, de religiões, de confusão, você passa por cima deles, leva a tua mente ao que Deus falou, o que Deus prometeu, o que Deus disse que vai acontecer. Por exemplo, se você falar para mim, vamos fazer um movimento, um jejum de 3 dias, vamos orar pela paz em Jerusalém. Somente quem não sabe profecia bíblica faz esse tipo de coisa. Você pode orar, pode jejuar, pode dar seus bens, pode andar pelado na rua. O que Deus prometeu, o que Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Deus não vai mudar, isso que é lindo em Deus. Por causa da nossa emoção, da nossa flutuação de pensamento, de confusão, Deus ele é eterno. Na eternidade de Deus, Deus é constante. Então a palavra de Deus, quando ela sai, não quer dizer que, por exemplo, depende de mim, depende de você. Qual é o bom da palavra de Deus? Não é quem fala, é o que Deus falou. O restante é só carteiro. O dia que você entender que um pregador nada mais do que um carteiro, e se ele entregar uma boa correspondência, tá bom, ele não vale nada. Agora, quem mandou a correspondência, assina embaixo. Amém. Glória a Deus. Quando a palavra é de Deus, Amém. quem assinou é Deus, não é o carteiro. O carteiro não importa se ele é feio, se ele é magro, gordo, baixo, alto. Você não quer nem saber. Você está esperando aquela correspondência importante. Aquele resultado, aquele laudo médico, o decreto do juiz vai sair. Vai sair minha legalização, está vindo minha cidadania, saiu minha causa na justiça daquele trabalho. Você está esperando essa afirmação. Quem que vai te trazer a correspondência? É o fiscal da justiça. É não sei o quem. É da polícia. Não, vem pelo correio mesmo. Não interessa. O importante é o que vai chegar. E quem assinou embaixo tem autoridade. Na hora que você pega aquele papel, é um documento. Isso é um documento. Amém. Eu ando baseado no que Deus falou. Amém. Aleluia. Amém. Então, não importa, você está doente. Não, mas o que Deus falou, eu sou o Senhor que te sara. Amém. Amém. Mas eu quebrei financeiramente. Eu sou o Senhor que restitui os anos perdidos. Amém, Jesus. Eu sou o Senhor que perdoa as iniquidades. Quando você pega a palavra de Deus, por que é importante você ler a Bíblia? Porque no mundo louco que nós estamos vivendo, nem a Bíblia é mais pregada. E o documento está aqui, essa é a tua Constituição. A tua carta magna é esse livro. Sem esse livro, o que foi mesmo que Deus falou? Tem a menor ideia. Não, mas peraí, deixa eu consultar aqui. Não, Deus não falou isso não, Deus falou que vai me abençoar. Deus falou que se eu me arrepender, voltar para Ele, confessar meu pecado, mudar de vida, Ele vai me curar. Amém. É o que Ele falou. Acabou o assunto. Então, quem você abençoou vai ser abençoado. Quem você amaldiçoou vai ser amaldiçoado. Não, eu não ando nisso. Deus fala para Isaías, não chama de conjuração que esse povo chama de conjuração. Não tenha medo que eles têm medo. Essas mandigas aí, tem essas... Eu esqueci a palavra agora. Tem essas coisas que, igual, por exemplo, passar debaixo da escada.
Superstição. Tem umas outras palavras também. Vi um gato preto na rua. Outro dia eu passei num lugar, eu vi um olho amarelo tão grande. Aí era um gato preto inflável, né? Eu falei, mas esse aí, o azar desse aí é muito grande, porque ele é grande e inflável. Está amarrado em nome de Jesus. Que caia um galho ali da história, aquela porcaria. Vai botar azar na vida dos outros? Bota no... Entendeu? Você anda... Por quê? Presta atenção. Debaixo da autoridade de Deus. Amém. Amém. Se você quer se submeter a ela. Então, é como o controle do vento, né? O cara lá do tempo fala, hoje vai chover na terra tal. Você está debaixo de uma guarda-chuva espiritual. Pode chover lá, aqui não. Aqui tem a proteção de Deus. Isso é o Salmo 91. Amém. Aquele que anda no esconderijo do Altíssimo, que faz do Altíssimo a sua habitação. Você está fazendo do Altíssimo a sua habitação? Quem fala? A Zezé mostrou um vídeo agora esses dias muito bom. O passarinho lá, com as asas abertas, e os 2 filhotes debaixo das asas. Assim, aí chovendo, os 2 filhotinhos debaixo das asas lá do pássaro. Isso é o Salmo 91. Vem maldição de tudo quanto é lado. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Amém. Você está fazendo de Deus tua habitação. Você está tendo prazer no Altíssimo. Porque a pessoa cita o Salmo, mas não vai para o Altíssimo. Eu quero que você não saiba nem o Salmo, mas corra para o Altíssimo. Amém. Quando você estiver no Altíssimo, você vai falar, ué, mas não é isso que estava lá na Bíblia mesmo? Deus já tinha falado, eu nem sabia. Que ele fala, 10.000 cairão à tua direita, 1.000 cairão ao teu lado. 1.000 à direita, 10.000 à esquerda. E tu no quê? Não serás atingido. Irmão, tu imagina o desastre que você vai ver na sua vida. Você ouviu aquela cidade que destruiu tudo, só ficou uma igreja? Em pé, sim. Você ouviu, né? E também num lugar aí, passou o furacão lá, uma casa ficou em pé. Os outros em volta tudo destruído. Então, quando você vê, presta atenção nisso. Você está vendo as coisas ruins, por isso que não se dá ouvido a noticiário. À tua volta está tudo ruim. Tu fala, uai, o que está acontecendo? Lembra do Salmo 91. Porque tem gente que vai cair, gente. Não é que a gente que deseja isso. Mas o mal vai vir. Você ficou de pé, vai para o Salmo 91. Foi a tua mão, Senhor. O Senhor me susteve, o Senhor me levantou, o Senhor me guardou. Não caia na besteira de dizer, eu fiz, eu faço, eu sou, eu posso, em que eu digo. Não fala essa besteira. Fala, Senhor, eu estou de pé porque o Senhor me levantou. Amém. Eu estou de pé porque o Senhor me preservou. Eu estou de pé, Senhor, eu estou aqui respirando porque o Senhor está me dando vida. Então, glória ao teu nome. Devolve para Deus a glória. Amém. Continua o verso aí, verso 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Medianitas com o preço dos encantamentos das mãos e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Aí, só um minutinho, vamos parar aqui. Vamos pular esse verso todo, essa passagem. Você só está vendo que os reis foram comprar os agouros de Balaão. Tá? Olha, Balaão, eu sei que você é um camarada aí, que o que você fala acontece, nós vamos pagar. Ele falou, peraí que eu vou consultar e vamos ver. Agora vamos lá. Capítulo 23. Vamos ler o verso primeiro e vamos ler uns versos aí. Pode continuar, quem parou. Então Balaão disse a Balaque,
Construa aqui 7 andares e prepare para mim. Altares. Hã? Altares? 7 altares e prepare para mim 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: fica-te junto ao teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e em que mostra, e notificarei. Então subiu ao morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparai 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho, um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Aí Balaão fez esta profecia: Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste, e me mandou chamar. Venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoarei os israelitas. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaça contra quem o Senhor não quis ameaçar? Aí, Amém, aleluia. pronto. Tem. Prestem atenção no verso 8 aí. Cada um lê na sua Bíblia o que está escrito no verso 8. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Então, olha, dia 31 está chegando. É conhecido como o dia de festividade. Ok? Presta atenção. Muitos cristãos participam nisso. Muita gente no seu coração não quer o bem. Ou não quer o seu bem. Deixa eu voltar um pouquinho a história para você entender. Deus faz a promessa ao homem chamado Abraão. E fala para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo que você sabe até hoje e vem me seguir. Porque eu vou te dar uma terra e através de você vou fazer uma multidão de povos. É mais ou menos dizendo para nós hoje em dia, seria dizendo assim, por exemplo. Ó, você é brasileiro. Vou usar a Cris aqui como Abraão nessa manhã. Você vai ser promovido, hein? Fica aí de pé, por favor. Mulher de fé. Eita glória. Deus olha para a Cris, fala assim: Deus, presta atenção. Ninguém está fazendo nada. Deus lá no céu tomou a decisão. Isso é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. E fala assim: vou lá no Brasil, vou visitar todos os terreiros de Umbanda, Candomblé, todo o centro espírita, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas católicas, vou passar por todos os terreiros, todos os cemitérios, vou visitar todas as capelas, vou fazer todos os santuários, vou varrer o Brasil e vou falar: Cris, tem um propósito na tua vida. Deus vai para a Cris e fala: Cris, sai do meio disso tudo aí. Sai do meio da tua parentela, que vive nisso tudo aí. Sai dos teus pais, deixa o Brasil e vai para onde eu vou te mostrar. Pode sentar. O que Deus faz com Abraão é tirar ele de um contexto cultural e espiritual que ele vivia. E Deus fala: vou me revelar. Ainda tem mais uma coisa. Fica em pé de novo, mais uma vez. Tudo aquilo que você não pode fazer, que é impossível para você fazer,
eu vou fazer através da sua vida. Amém. Vou Amém. fazer na tua vida e através desse chamado na tua vida. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. O que que Abraão teve que fazer? Embora. Obedecer. Obedecer. Não. Crer. Primeira coisa, ele teve que falar que ele não estava maluco da cabeça. Imagina ele falar para o pai dele: preciso ir embora, eu vou te deixar. Imagina ele falar para a mulher dele: nós vamos deixar tudo aqui, aí nós vamos para onde? Não sei. Tem Nós vamos sair caminhando e nós vamos chegar em algum lugar. Que segurança que você tem? nenhuma, né? Nada. Isso é que você tem que entender. O chamado de Deus para Abraão era uma coisa de louco. E dizendo: vou fazer uma descendência de você, mas a sua esposa é estéril. É impossível daquela mulher ter um filho. Se ela não tem um filho, de onde vem a descendência? Tanto é que Abraão tem filho com H, tem filho com Quetura, mas de Sara tem que ser um milagre. E Deus fala: pode ter filho com quem você quiser. Meu negócio é com Sara, é dela que vai ser gerado o teu filho, o teu herdeiro. Então, irmão, presta atenção, Deus te chama da onde você menos espera, do contexto que você menos espera, e Deus te faz um convite louco. E você tem que ser louco para ouvir a voz de Deus. E você tem que se tornar louco para este mundo, louco para as coisas deste mundo. É isso que Paulo fala em Coríntios, porque a loucura desse mundo, a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Só que a loucura de Deus é mais sábia que esse mundo. Aí fala: Denilson, você está aí, está vivendo tudo bem, mas agora eu vou te levar lá no milharal. Vai lá para o milharal. Onde na cabeça dele ele tinha que pensar nisso? Deus vem e muda a sua circunstância, muda o seu dia a dia, Deus intervém na sua história. E aí sim, depois que você para e fala: não tem jeito, eu tenho que ir mesmo, aí você tem que obedecer. Cada um de nós tem um chamado da paz de Deus, de onde nós viemos, do que nós fizemos, do meio da onde nós fomos tirados, mas do que Deus está fazendo novo a cada dia. É isso que você não pode querer voltar atrás. Você não pode querer voltar a ser quem era antes. A Célia não pode olhar e falar: não, eu vou ser a Célia antiga que antes eu era, ninguém parava na minha frente, eu era igual um trator. Eu era aquele caminhão 18 rodas que acelerava, sai da frente. Bem assim. Trator 4x4. Cada um de nós, igual o Denilson não pode voltar atrás. Por quê? Porque você está andando, você começou a andar em cima de quê? Igual eu estou andando nesse tapete. Em que você está andando? Em cima de ovos. Na palavra de Deus. Promessa não é dada. Quando Deus fala: haja luz, a luz veio e brotou. Qual é a diferença do falso profeta com o profeta, com essa confusão de língua estranha, e o que Deus fala? Deus não mente. Deus não pode mentir, porque quando ele falou, ainda que não tinha até aquele momento, passou a existir. Então não tem como. Se Deus falar: vou te dar uma casa, não ia, mas ele falou, já deu. Amém. Ele determinou nele, na decisão dele, no desejo dele. Você está andando aonde? Na palavra de Deus. Para onde eu estou indo? Eu acho que eu não sei não. Aonde eu vou chegar? Deus sabe. Mas eu estou indo. Como que vai ser? Só Deus sabe. do refri. Cada dia vai ser provada a tua fé. E qual está o segredo da tua vida? Na tua
constante vigilância e obediência. Então, aí aqui agora eu quero mostrar algo para vocês. Vai no capítulo 25. Vamos lá no capítulo 25. Vamos ler do verso 1. Vamos começar aí. Quem que tinha parado? Eu. Então vai no aí. O primeiro, O primeiro em diante. habitando Israel em Sitim, começou o povo e prostituiu-se com as filhas dos Amalequitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor. O que diz aí, gente? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Até aí, vamos parar no 3. Aí agora, o macumbeiro pode amaldiçoar o povo de Israel? Não. O feiticeiro, o feitiço dele deu certo. Não. Lembra quando a Bíblia fala? Deus fala assim, olha, eu fiz quem mexe com ferro, eu fiz a pessoa que prepara as armas, mas saiba de uma coisa, eu fiz o destruidor, nenhuma arma forjada contra Glória a ti Deus. prosperará. Amém. Glória a Amém. Deus, aleluia. Então Deus já determinou, Amém. já falou, Glória a Deus. que ainda que planejaram, intentaram, criaram a situação para te causar o dano, aquele plano será frustrado. Amém. Porém, agora o texto nos ensina algo, que o povo ficou parado. E aí a Bíblia vai nos ensinar o seguinte, o mesmo macumbeiro que não pôde te amaldiçoar, foi lá e ensinou para Balaque. Olha, vai lá, ensina o povo, leva as mulheres. Incita eles a comer coisas sacrificadas aos ídolos, fazer adoração pagã, a idolatria e a imoralidade sexual. Isso você vai encontrar a mesmíssima coisa lá nas cartas das igrejas em Apocalipse. Eis que eu tenho contra ti, que aí, quem tem aí, ensina a doutrina de Balaão, ou a de Jezabel, que ensina os meus servos a fazer o quê? A comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a prática da imoralidade sexual. Está lá no Apocalipse. A mesma coisa que aconteceu aqui. Aí é onde entra o que? A nossa vigilância. Quando eu estou andando na promessa de Deus, alguém vai querer que eu faça isso, ó. Que eu me desvie da palavra de Deus. Se a palavra de Deus é que me levanta, presta atenção nisso, hein? Se é a palavra de Deus que me dá vitória, se é a palavra de Deus que me põe de fé, o que eles vão fazer? Arruma um jeito dele transgredir a palavra de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 3. Não foi o que Deus disse? Não, Deus não falou isso para você, não. Pode comer do frutinho lá que você vai ser como Deus. Toda intenção maligna será para te desviar da palavra de Deus. Mateus capítulo 4. Jesus é batizado, é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para ser o quê? Tentado pelo diabo. Se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do profeta? Não. Da boca de um pastor? Não. Da boca de um religioso? Não. Da boca de Deus. Então, se eu sou um instrumento de Satanás, uma cobrinha usada por ele, eu só quero que você faça uma coisa.
Pode fechar a tua Bíblia, não é isso aí que você precisa ler, não. Para que você vai ler Bíblia? Está cansado? Para que você vai perder tempo com isso, essas Bíblias aí, ó? Olha quantas Bíblias é confusão que é. Eu te tiro, eu te desvio da palavra de Deus. Ah, mas eu posso ir na igreja, mas estou desviado da palavra de Deus. Eu posso ir num culto, sendo como Caim, eu presto o culto, mas Deus não está aceitando o culto. Eu posso ser um que quer ter o sacerdócio. Datã, Coré e Abirão. Não, nós também vamos fazer culto. Tá, gente, isso está cheio hoje no mundo da religião, no nosso contexto religioso. Não é no mundo depravado, não. Está dentro das nossas casas, das igrejas, do que for. E você está, mas não me disseram isso, não prega isso. É claro. Quer te desviar da única coisa que você tem para se firmar. O que você está andando? A palavra de Deus. Você anda em fé na palavra de Deus. Olha para esse tapete. Guarda com essa cor aqui, ó. Ainda vale o sangue de Jesus também, tá vendo? Eu estou andando sobre a palavra de Deus, o que Deus falou. Deus prometeu que vai perdoar meus pecados estão perdoados. Em quem? No sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Quem falou? Foi um pastor? Não. Foi na Bíblia, está escrito, está lá. Deus enviou o seu, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele falou que se eu nele crer, eu tenho a vida eterna. Caso cerrado. Isso é o que está lá em Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Qual é o meu pecado, Ney? São muitos. Mas como é que eu vou? Não, Deus já está me perdoando. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está dizendo, está perdoado. Caso encerrado. Eu não posso trazer acusação contra você. Eu posso saber dos teus pecados. Eu posso conhecer quem você era antes. Eu posso falar da tua vida antiga. Mas ele te perdoou, está perdoado. Amém, glória a Deus. Ele cancelou a dívida, está cancelada. Amém, aleluia, Jesus. Eu não posso te cobrar por aquilo que Deus já disse que acabou. Mas o que é que o diabo faz? Está lá no livro de Apocalipse. Ele é o acusador que nos acusa diariamente. Aonde? Diante de Deus. O diabo, presta atenção, não é Deus, não é um ser igual a Deus, ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é autossuficiente. O diabo, digamos que ele é um anjo muito, muito inteligente, mas que é criado. Então ele está preso, ele é limitado. Ele está preso, por exemplo, você está diante de Deus, ele não está aqui do teu lado. Ele tem que estar no lugar físico. Ao mesmo tempo. Veja a diferença. O que Jesus disse? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou aonde? Amém. Imagina hoje quantos cultos estão sendo feitos em todas as partes do mundo. Jesus está presente. Amém. Aí quer dizer que Jesus não é Deus? Como que pode? Ele não poderia estar aqui hoje, está na China, está no Japão, está no Afeganistão, está no Irã, está no Brasil ao mesmo tempo, mas ele está. Amém. E o Espírito Santo está espalhado em todos os cristãos pela face da terra. Amém, glória a Deus. A oração que eu faço aqui agora, tem um filme muito bom do Jim Carrey, que ele vira Deus, né? Isso. E uma coisa que acontece é que ele começa a ouvir vozes. E ele acha que ele está maluco. E ele começa a ouvir muitas vozes, e aquelas vozes, mas vai aumentando a quantidade. E são as orações que estão chegando para Deus.
Olha, o Espírito Santo está intercedendo por quantos milhões de cristãos agora, nesse exato momento. Amém. Deus está no trono agora, recebendo quantas orações de uma criancinha no hospital, de uma vovozinha sozinha em algum lugar. Deus está no trono ouvindo todas as orações, tudo ao mesmo tempo. A onisciência, a onipresença, a onipotência. E Deus está o quê? Sentado no trono. E está esperando a hora de dizer, vou trazer os que são meus para junto de mim. E você vê que ele unge até o homem para saber disso, porque isso é pessoas que não é evangélico que fizeram esse filme. Esse é outro assunto para outro dia. O que eu quero mostrar aqui a vocês hoje? Vigilância. Presta atenção. Balaão não pôde amaldiçoar, o feiticeiro não pôde amaldiçoar o povo de Deus. Mas o povo de Deus pôde pecar e trazer a ira de Deus sobre eles. Já não foi mais maldição, já não foi diabo, não foi demônio, foi o próprio Deus agora dizendo, pecaram contra mim, preciso agir. Consequência dos pecados. Eu posso estar fingindo que estou andando com Deus, fingindo que estou obedecendo a Deus, fingindo que estou falando com Deus, mas vivendo uma vida de pecado, vai ter consequência espiritual, moral, eterna. Princípios de Deus não serão quebrados. Ah, mas eu creio que hoje em dia eu posso ser do jeito que eu sou e Deus aceita. Você pode achar o que você quiser. Você vai para o inferno com todo o teu traumatismo. A palavra de Deus não volta atrás. Nós estamos guardados pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus manifesta. Nós estamos protegidos pela palavra de Deus. Nós estamos alicerçados, firmados pela palavra de Deus. Então, se você não tem a palavra de Deus, você não tem Deus. É como dizer assim, vou supor, vou falar ali de Abraão de novo. Eu conheço o Abraão. Eu conheço a Cris. Mas o que tem isso? O que isso quer dizer? Todos nós conhecemos. Você sabe quem é Donald Trump? Todos nós que vemos televisão sabemos quem é Donald Trump. E aí, temos relacionamento com ele? Estamos debaixo de uma promessa? Ele te deu alguma coisa? Mudou sua vida? Eu ouvir falar de alguém não me dá posição de relacionamento. Eu ter, por exemplo, conhecer Abraão, não quer dizer que ela está me dando algo. Não, eu conheço a Cris já tem muito tempo, ela vai me dar uma casa. Eu sinto que ela vai me dar uma casa nova. E é uma casa própria, quitada. Com piscina, aquele screen grandão e tal. Glória! Ela não está nem sabendo disso. Já viu uma pessoa que está em relacionamento com outra, mas a outra pessoa não sabe? Sim. Ou senão é um negócio meio que assim, tem um nome para isso que agora eu não me lembro. Hein? Platônico, amor platônico. Platônico, entendeu? Sim. Ou a pessoa admira um fã, admira o artista, e idolatra, endeusa. O artista nem sabe que a pessoa exista. Isso quer dizer o seguinte, gente, eu posso falar de Deus, eu posso falar de Cristo, mas não tem relacionamento. É dizer assim, Deus nem sabe o que eu estou falando aqui. Claro que Deus sabe, mas não tem relacionamento. Para mim ter, olha que delícia, gente, presta atenção nisso, hein? Eu preciso receber a palavra de Deus. Eu preciso receber a palavra de Deus encarnada, que é o seu Filho. João diz, se você rejeita o Filho, você já está condenado. Abre aí, por favor, João, capítulo 3.
Evangelho de João, no capítulo 3. Eu vou te mostrar esse versozinho na Bíblia. 3. Isso, capítulo 3. Leia o verso 17 e o verso 18. E o 19. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Aí, prestou atenção no verso 18? Todo mundo tem essa palavrinha aí já? Já. Todas as Bíblias de vocês? Já está julgado. Então, quem não crê, Já está julgado. entende qual é a diferença de você conhecer a palavra de Deus? Já está julgado. Não. Você não vai ser julgado. Já está indo pro inferno. Você já foi condenado. Mas Paulo diz que isso era todos nós. Assim como a salvação, por isso que salvação é um presente de Deus. Salvação não é um mérito humano. A gente tem que fazer coisas boas, sim. A gente tem que ter obra de arrependimento. Mas a salvação é um ato de Deus. Mas eu tenho que crer em quem? No seu Filho, que é a palavra que foi manifesta. Se eu não creio na palavra de Deus, eu estou rejeitando a autoridade de Deus. Se eu não creio na palavra de Deus, eu estou rejeitando os princípios de Deus. Eu estou rejeitando as morais ou a moral de Deus. Eu estou rejeitando a regra de Deus. É como dizer assim, eu estou na sua casa, mas eu vivo o que eu quero, eu faço do que eu quero. Aí Deus fala, não, na minha casa não. Aqui, ou é na minha regra, ou você está fora. A palavra de Deus é um princípio fundamental, gente, da nossa fé e para nós seguirmos Jesus. Rejeitou a palavra de Deus? Rejeitou o Filho? Pode sair fora. É como dizer assim, vou dar uma... Imagina que eu vou ligar esse abajur numa tomada. Mas nessa tomada não tem energia. O abajur vai funcionar? Não. Se você vai no lugar onde a palavra de Deus não está sendo pregada, onde a palavra de Deus não está sendo glorificada, no sentido de ser honrada, de ser valorizada, você está numa tomada sem energia. Se eu rejeito a palavra de Deus, é como dizer assim, eu gostaria que a Célia estivesse aqui. Aí na hora que ela fala, não, para parar. Queremos nada que você fala aqui. Ela vai se sentir bem-vinda? Ela vai falar, olha, se vocês não querem ouvir o que eu tenho para dizer, o que, é que eu vou estar fazendo no meio de vocês? É isso que Deus faz com Israel. Vocês deram as costas para mim, então eu vou dar as costas para você. Vou encerrar dizendo assim, o mais importante na sua caminhada cristã, depois que você teve o entendimento da sua salvação em Jesus Cristo, não é somente sua obediência, mas é a sua vigilância. Você pode ter vida de oração, se você não vigiar, você vai sair por caminhos que não deve. Você vai seguir conselhos que você não pode. Pastor, mas e o mal que querem fazer na minha vida? Eu nem terminei a história que eu ia falar de Abraão até o povo de Israel. Outro dia eu falo. Quando ouvirem falar que Deus está abençoando a sua vida, que Deus está te livrando, está te libertando, está te fazendo crescer, alguém vai desejar o mal contra você. Alguém vai desejar que você não tenha aquela pessoa, aquele carro, aquele imóvel. Alguém não vai querer que você tenha aquela posição. Alguém vai dizer que você não merece a roupa que você veste.
a aparência que você tem, alguém, até por inveja, vai querer te trair e te maltratar. Lembra, os planos do diabo não podem contra você quando você está em Deus. Mas vão fazer de tudo para você deixar de Deus. Lembra da passagem de profeta do livro de Daniel. Quando viram que Daniel era honesto, falaram, como é que a gente vai pegar ele? Na religião dele. Vão fazer uma lei, o interdito não pode orar a nenhum outro Deus a não ser o rei. Daniel foi, ajoelhou e orou. Ele foi preso e mandado para a cova dos leões. O que ele diz para o rei? Ó rei, o meu Deus me livrou, porque eu não pequei nem contra ti, nem contra ele. Contrário do que o povo fez aqui agora. Contrário do que Deus estava avisando as igrejas do Apocalipse. Olha, conheço as tuas obras, sei o teu trabalho, sei a tua fé, conheço tudo que você faz, porém, tem aí no teu meio gente ensinando o quê? A você quebrar os princípios de Deus, rejeitar a palavra de Deus, seguir pelo caminho de idolatria, de imoralidade sexual. Eu não tenho isso para você. O dia está chegando da festa, não é para você. Deus já te tirou do mundo das trevas. Não celebre o que é das trevas. Não celebre o que é das trevas, junto com as trevas. Deus já te tirou de lá. Por que você está voltando para lá? Deus já te fez promessas novas. Deus já te limpou, lavou com seu sangue, te encheu do Espírito Santo. Você está andando nas promessas de Deus. Vão querer fazer que você volte lá um bombonzinho. Esse aqui não é para santo nenhum, não. Esse aqui é para o capeta mesmo. Só uma festinha aqui, ó. Está explícito para todo mundo. É uma festa pagã com uma intenção espiritual para gente que mexe com o ocultismo. O que você está fazendo lá? Vamos ficar de